testando aí o áudio. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso último estudo da série Até que Ele Venha, Ensinamentos de Jesus para o Tempo do Fim. Esse nosso último estudo aqui, onde nós vamos concluir essa nossa série de 7 estudos, onde nós vimos ali os sinais da volta de Jesus, depois vimos cada uma das parábolas que o Senhor Jesus traz para nós com relação à vigilância, e não somente ela, mas vigilância e fidelidade, vigilância e preparo, vigilância e trabalho, vigilância e testemunho, ou seja, sempre o tema da vigilância ela está incluída nessas parábolas, mas em cada uma dessas parábolas, Jesus ele demonstra ali o que ele de fato espera de nós, como servos dele, como discípulos dele. Então, até que ele venha, ele espera que nós obedeçamos aquilo que ele nos deixou, tá bom? E antes da gente iniciar aqui o nosso estudo, como de costume, nós vamos orar pedindo a direção do Senhor Deus. Nós temos já o pedido especial aqui do Éder e da Karen. Pode deixar que a gente vai estar orando por essa situação que vocês colocaram, não precisa colocar aqui novamente, tá bom? E quem tiver algum pedido de oração que queira fazer aqui, por favor, fique à vontade, pode abrir o microfone, ou então colocar aqui no chat pra gente, tá bom? Para a gente orar antes de iniciar o nosso estudo. Dá um tempinho aí para quem quiser escrever, poder fazer o pedido. Se alguém quiser também abrir o microfone aí para fazer, fique à vontade, tá bom? Boa noite, Maiara, Isanete, sejam bem-vindas ao nosso último estudo. Aqueles também que têm acompanhado pelo YouTube, que Deus abençoe a vida de todos. Vamos lá, então? Boa noite. Boa noite, Maiara, tudo bom? Você tem algum pedido para fazer? Eu tenho. Pode fazer. Na verdade, hoje, para mim, foi um dia muito satisfatório, mas eu estou aqui justamente porque quero permanecer na fé. E eu peço oração para isso, né? E que a fé da gente não esmoreça. Fechado, com certeza. Pode deixar que te vai orar por esse propósito, sim. Que ainda mais pediu também para a gente aguardar a vinda do nosso Senhor, vigilantes e nos preparando. Tá certo. Vamos orar então? Vamos fechar os nossos olhos e dirigir a oração ao nosso bom Deus. Pai querido, nós queremos te agradecer, meu Senhor, por esse privilégio que nós temos nesse momento de abrir a tua palavra, de estudá-la mais uma vez. E queremos colocar diante de ti, Senhor, os nossos pedidos. Tu sabes que nós necessitamos da tua ajuda, do teu auxílio, pois sem ti nós não somos nada, Deus. Das tuas mãos vem toda a força, vem toda a bênção que nós necessitamos. Nós oramos em especial pelo Éder e pela Karen, que o Senhor esteja abençoando o lar deles, o casamento deles, protegendo eles de todos os males, ó Deus, fortalecendo a fé deles a cada dia e o amor que eles têm um pelo outro também, meu Pai. Oramos para que o Senhor venha nos manter vigilantes, que o Senhor venha nos manter ativos e nos preparando para a tua vinda. E como a Maiara colocou aqui, para que a nossa fé seja aumentada, Pai. Que o Senhor esteja conosco, nos abençoando neste estudo, que o teu Santo Espírito nos revele toda a verdade. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus amigos, vamos lá então para o nosso último estudo da nossa série, Até que Ele Venha. E aqui nós temos o estudo dessa noite, onde nós vamos falar sobre a volta de Jesus. Tá bom? Esse tema aqui ele é dividido em 2 partes principais. Um mundo preparado para um Salvador. E ali a gente tem os subtítulos, né, os subtemas, que é o grande objetivo dos poderes mundiais, o globalismo e uma religião única, as origens da religião única e o mundo à espera de um Salvador. E aí no segundo tema a gente tem a segunda vinda, o engano quase invencível, como será a segunda vinda e como estar preparado para ela. Tá certo? Então, que nesse último estudo a gente fala especificamente a respeito da volta de Jesus. E um ponto que é muito interessante para a gente é que a gente, quando estuda a Bíblia, compreende que a volta de Jesus também é o fim da era atual em que estamos vivendo. Tá certo? O retorno do Senhor Jesus, a gente percebeu o quê? Que é juízo, certo? Vem o juízo. E através do estudo das profecias, principalmente ali de Daniel e Apocalipse, a gente percebe que pouco antes da volta de Jesus, o mundo ele vai estar em convulsão. Grandes terremotos, a gente vai ver os poderes do céu sendo abalados, a gente teve aqueles sinais, né, que Jesus predisse ali, ou seja, o mundo ele vai estar num estado de convulsão, de ebulição.
tá certo? De crise. É esse momento em que o mundo vai se encontrar pouco antes da volta de Jesus. E Jesus ele vem, né, para sanar esses problemas, para resolver de uma vez por todas essa questão da maldade e do pecado, que é muito além, né, dos problemas financeiros, problemas econômicos, problemas do clima, etc. Tá bom? Só que o mundo inteiro também, ele espera o quê? Essa vinda, né, de Jesus como uma solução para os problemas, o próprio mundo, ele quer propor uma solução para todos esses problemas. Tá certo? Os próprios homens, os grandes governantes, os homens de poderes, eles mesmos se unem para propor o quê? Uma nova era, tá certo? Uma nova era de prosperidade, uma nova era onde todo mundo será feliz, uma nova era onde todo mundo, né, vai poder exercer ali suas habilidades, vai poder crescer, você não vai ter mais pobreza e etc. Então basta ver aí as campanhas que a gente tem, né, as Nações Unidas sempre envolvidas, as grandes religiões também sempre envolvidas nessas questões. Né? Nós precisamos mudar a nossa maneira de viver para que a gente possa entrar numa nova era de prosperidade. Ou seja, nós temos um contraste. Nós temos, do lado bíblico, trazendo uma nova terra, tá certo? Que Cristo é que vai trazer essa nova criação, esse novo mundo pelo seu poder, ou seja, não vai ser o ser humano que vai fazer isso. E por outro lado, quando a gente olha para as notícias, acompanha aí o cenário mundial, a gente vê a humanidade querendo se unir para trazer essa nova era de prosperidade. Então são dois pontos totalmente distintos. Um diz que Cristo é que vai trazer essa nova criação. Por outro lado, a gente tem, né, os poderes unidos aí para trazer essa nova era. É nesse contexto que a volta de Jesus se dá, tá certo? Só que esse contexto, ele não é algo novo. Olha que coisa interessante. Lá em 1995, o Jim Garrison, que era presidente do State of the World Forum, que é muito parecido hoje com o Fórum Econômico Mundial, acho que é, na verdade, até a mesma coisa, só mudou de nome. Ele dizia o seguinte, olha, passei aqui. Nos próximos 20 e 30 anos, já estaremos sob um governo mundial. É inevitável. Então, lá em 1995, ele falou isso. Tá certo? Se você colocar 30 anos aí que ele colocou, 20 ou 30 anos, 2025 ele está dizendo o quê? Nós já estaremos sob um governo mundial. Ou seja, isso é algo que eles já estavam falando o quê? Há 20, 30 anos atrás. Tá certo? Então, esses grandes homens políticos se uniam para dizer que o mundo estaria sob um governo mundial. E esse governo mundial que seria instalado traria paz, né, para as nações. Agora, esse não é um sonho novo, é um sonho antigo, na realidade. Tá bom? Então, se você está com a sua Bíblia aí, eu vou pedir para que você abra lá em Gênesis, no capítulo 11, no verso de 1 a 4. Olha lá a primeira tentativa de um governo mundial. Gênesis 11, de 1 a 4. Se você encontrou, pode abrir aí o microfone e ler para a gente, tá bom? Fique à vontade. Gênesis 11, de 1 a 4. Achei. Dê para a gente, Éder. Diz assim: houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras, e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Obrigado, Éder. Então, olha lá. Então, aqui a gente tem a primeira tentativa, né? E a tradução do Éder aqui, como ela é mais atual, ela já dá direto, né? Na minha tradução aqui diz terra de Sinar, né? Que é a planície de Sinear também, planície de Sinar, que a gente vai lá encontrar em Daniel. Na tradução do Éder já atualizaram isso aí para o quê? Para a Babilônia. Tá certo? E o que acontece ali em Babilônia? A primeira tentativa da humanidade, né, se unir para estabelecer um poder único. Deus tinha falado o quê, né? Para eles se espalharem pela terra, né? Mas eles falaram, não, nós vamos nos unir aqui, nós vamos construir aqui uma cidade e uma torre, né, que chegue até o topo no céu, e nós vamos fazer um nome para que não sejamos espalhados, né, pela face da terra. Ou seja, eles vão engrandecer o nome deles. Então, o grande objetivo aí desses homens era o quê? Estabelecer ali o seu poder, a sua grandeza, o seu nome, né, e não obedecer a Deus. Então, a primeira tentativa de um governo único, de rebelião contra Deus, a gente já encontra no princípio, Gênesis capítulo 11. Tá certo? Babel ali, o portão, né? Porta dos deuses, ou portão dos deuses, já declarava ali a rebelião da humanidade contra Deus. Né? A rebelião, assim, nós não aceitamos o governo divino, nós queremos estabelecer o nosso próprio governo, o nosso próprio nome. Só que essa rebelião, ela persiste. A gente vai ver lá agora em Daniel capítulo 3, verso de 1 a 5,
Daniel, capítulo 3, no verso de 1 a 5. Olha o que está escrito lá para a gente. Quando Nabucodonosor erigiu uma estátua, né? No mesmo lugar ali, na mesma localização da Torre de Babel. Quem pode ler para a gente? Daniel, capítulo 3, do 1 a 5. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se uniram os príncipes, prefeitos, governadores, capitães, juízes, tesoureiros, conselheiros e todos os oficiais das províncias à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas. Quando ouvides o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de flores, de toda espécie de música, prostrai-vos-ei e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Então, aqui de novo, né, a gente tem o quê? Essa pretensão do ser humano, né, de estabelecer o seu reino de uma maneira eterna. Aqui, Nabucodonosor, ele construiu uma estátua inteira de ouro. Lembrando que essa estátua inteira de ouro que ele constrói é uma resposta ao sonho que ele teve no capítulo 2. No capítulo 2, ele havia, né, tido um sonho no qual ali foi revelado, através de Daniel, que a sequência dos impérios mundiais até o reino de Deus ser estabelecido. Né? E começava com a cabeça de ouro que era simbolizada ali pelo reino de Babilônia. Então, quando Nabucodonosor ele constrói uma estátua inteira de ouro, o que ele está querendo dizer é que a profecia não vai se cumprir, tá certo? O reino dele será um reino eterno. Então, ou seja, o reino de Babilônia é um reino que vai durar para sempre. E a gente vê claramente isso, né, no capítulo 4 também, inclusive, quando ele está ali se exaltando, né, sobre a construção de Babilônia, o poder que Babilônia alcançou. Então, ali, Babilônia, o primeiro, né, vamos dizer assim, né, não foi o primeiro bem em si, né, a gente teve a Síria antes, teve o Egito, mas de poder, realmente, de riqueza, foi o maior de todos que existiu. Foi o primeiro, né, e o maior que já existiu. Né, por isso que ele é considerado a cabeça de ouro. Então, a gente vê a primeira tentativa aqui de Babilônia, também, novamente, nessa oposição contra o governo divino, de estabelecer um reino que eterno, um reino que vai durar para sempre, na qual eles irão controlar todas as nações. E ali, aqui a gente está falando da época de Daniel, Babilônia histórica. Agora, quando a gente vai agora para Babilônia escatológica, os versos 11 e 15 de Apocalipse capítulo 13, elas vão resumir bem, né, qual que é a ação de Babilônia escatológica. Vem comigo aqui em Apocalipse capítulo 13, eu vou fazer a leitura para a gente, do verso 11 ao 15, e olha o que está escrito lá. Ó. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que tinha a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Tá bom? Então aqui a gente tem 2 bestas, no capítulo 13, a besta que surge do mar e a besta que surge da terra. A gente entende que através do estudo das profecias, essa primeira besta que surge do mar é um poder político-religioso, e a que surge da terra é um poder político-econômico, tá certo? Se você quiser saber a identidade dessas bestas, aí a gente tem um estudo aqui no nosso canal que retrata justamente a identidade delas. Nós temos o estudo inteiro do Apocalipse. É interessante você assisti-lo para você compreender a simbologia do livro e como que a gente chega à conclusão da identidade dessas 2 bestas. Tá certo? Mas aqui o fato é que esses 2 poderes
religioso e político, econômico, eles se unem e estabelecem o quê? Uma adoração universal, tá certo? Eles vão fazer com que todo mundo adore o quê? A primeira besta. Ou seja, de novo, aquele mesmo conceito que a gente viu na Babilônia histórica, ela se repete aqui na Babilônia escatológica, tá certo? Como que você vai forçar que o mundo preste adoração a essa primeira besta que surge? Né, através de sanções econômicas, a marca da besta. Então, todos esses pontos ali são tratados no capítulo 13 de Apocalipse. Ou seja, é algo universal. É o quê? Um grande governo mundial. Tá certo? Só que esse governo mundial ele é amparado pelo quê? Pela religião também. Ele não é apenas uma questão civil, mas ele está inteiramente entrelaçado, né, com a questão religiosa. Tá certo? No livro de Apocalipse, quando a gente fez o nosso estudo, a gente entendeu, né, que aquilo que João escreve serve tanto para os cristãos do primeiro século, quanto para aqueles que vivem no final dos tempos. No primeiro século, qual que era o grande poder que dominava ali onde João vivia, né, ali na Turquia? Era Roma, tá certo? E Roma era o que? Era um poder político, mas ao mesmo tempo que ele era um poder político, ele tinha um culto ao imperador. Ou seja, ele misturava a questão da religião junto o quê? Com a questão civil, tá certo? Aqueles que não participavam do culto ao imperador, eles sofriam sanções. No estudo das 7 igrejas a gente tem isso, né? Várias igrejas sofrem porque não querem participar do culto ao imperador. E o que está querendo dizer para nós aqui é que no futuro, novamente, isso vai acontecer, tá certo? Esse novo governo mundial, ele vai estabelecer o quê? Uma religião única. Então, essa ideia que o Jim Garrison está trazendo para a gente aqui de 20 anos atrás, ela não é nova. Ela sempre esteve presente na humanidade que se rebela contra Deus, que se rebela contra o governo de Deus. E aí entra outro ponto interessante para a gente, que eu vou trazer algumas citações aqui rapidamente para a gente, tá? Nesse mesmo State of the World Forum, eles têm um relatório final, no ano 97, em que eles fizeram o seguinte, ó. Propuseram criar uma nova cultura integral, dizendo que a mudança para uma cultura integral deve acontecer e acontecerá, ou seja, eles estão definindo o que vai acontecer, em todos os níveis de interação. Todas as funções e relações serão redefinidas, valores espirituais íntimos, relações familiares íntimas entre homens e mulheres, entre adultos, crianças e velhos, comunidades, nações, grupos étnicos e culturas, instituições globais, e a relação dos humanos com o mundo natural e o sistema vivo mais amplo. Então ali eles estavam definindo o quê? Uma cultura integral que ia mudar toda a maneira das pessoas viverem e das pessoas se relacionarem. E o grande objetivo era o quê? Integrar os seres humanos ao mundo natural, tá certo? Então esse que era o propósito que eles tinham lá em 97 já trabalhando, nessa cultura integral, né? Integral lembra-se todo, né? Então tudo vai ser imerso nessa cultura. A hora que eles dizem aqui em 98, Robert Miller, ele disse o seguinte, desde 1980, nós entramos em um novo período, de agora em diante a Terra está em primeiro lugar, tá certo? Então ele coloca a Terra em primeiro lugar. Aí depois ele vai falar o seguinte, eles querem implementar o plano populacional, dar apoio à vida simples e frugais, e fazer com que as corporações multinacionais adquiram consciência global. Isso me dá esperança. Então lá, em 98, ele já estava dizendo isso, que a partir de 80, a Terra agora está em primeiro lugar, tá certo? Então a gente tem que cuidar da Terra, a humanidade vai ficar no segundo plano, e é importante o quê? Que as corporações multinacionais, elas adquiram consciência global. Se você já ouviu falar do ESG, depois você dá uma pesquisada no Google, você vai ver que é uma grande preocupação das grandes empresas hoje, tá certo? Estarem preocupadas com ambiente, estarem preocupadas com essa questão da transparência, toda essa questão aí de você degradar menos o planeta. Tá? Então, todas as grandes corporações estão rumando para isso. Então, isso é algo lá de 1998, que hoje está acontecendo. Em 1995, o Sun Kim, ele diz o seguinte, a reunião de 1995 do State of the World Forum conclamou a humanidade a criar uma teologia ecológica ecumênica, centrada em um senso renovado de reverência pelo meio ambiente que forneça um denominador comum e ponto de concentração para a cooperação entre as maiores religiões do mundo. Então, o que ele está querendo dizer lá em 95 para a gente? Que haveria de ter uma teologia ecológica ecumênica, ou seja, todas as religiões deveriam se voltar em torno de uma causa, que é o quê? Ecológica, tá certo? Então, todas as religiões do mundo deveriam se voltar para essa questão. Olha só, em 1997, o Mikhail Gorbachev, ele fundou a Cruz Verde Internacional. Tá? A gente tem a Cruz Vermelha, que cuida das questões humanitárias, e aí ele criou a Cruz Verde, que cuida das questões ambientais. E aí, numa das entrevistas, ele disse o seguinte, nós precisamos de um novo Código Jurídico Ambiental Internacional baseado em uma Carta da Terra, um pacto similar à Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas,
Minha esperança é que esta carta seja como os 10 mandamentos, um sermão da montanha, que forneça uma orientação para o comportamento humano para com o meio ambiente no próximo século e além. Ou seja, ele escreve essa Carta da Terra lá em 1997, como se fosse um pacto jurídico ambiental internacional, ou seja, vai abarcar todo mundo, e ele gostaria que essa carta fosse como os 10 mandamentos, tá certo? Uma lei que vai reger a vida e a moralidade das pessoas. Esse mesmo Mikhail Gorbachev, né, ele que foi o último líder ali da União Soviética, ele inclusive, né, que participou ali da queda do socialismo, né, e depois até recebeu um prêmio Nobel da Paz, ele se dedicou depois da queda da União Soviética inteiramente a essas questões ambientais. Olha o que ele diz. Bem, eu acredito no cosmos. Todos nós estamos ligados ao cosmos. Olhe para o Sol. Se não há Sol, então não podemos existir. Então, a natureza é meu Deus. Para mim, a natureza é sagrada. As árvores são meus templos e as florestas são minhas catedrais. Então, essa aqui era a definição de Mikhail Gorbachev. Então, ele falava que a natureza, para ele, é o quê? É o Deus dele. Tá certo? Uma visão totalmente panteísta, né? Que remete lá às religiões orientais. Já o padre Luiz Dolan, ele faz parte da URI, que é a Iniciativa das Religiões Unidas. Lembra que um outro lá falou o quê? Que precisava ter o quê? Um pacto ecumênico entre as igrejas, né, através de uma causa ecológica. E aí, olha o que o padre Luiz Dolan, padre católico, ele diz. Ele é participante da URI, né, essa Iniciativa das Religiões Unidas, que é um dos órgãos também pertencentes à ONU. Disse que o futuro governo mundial deve ter uma base religiosa. A governança global é retratada essencialmente como um ideal civil, mas não funcionará a menos que também seja apresentada como ideal religioso. Então ele está dizendo o quê? Que a nova ordem mundial, essa ideia de você, né, ter um governo sobre todas as nações, ele precisa acontecer, mas ele só vai conseguir acontecer se ele for apresentado como um ideal o quê? Religioso. Por quê? É isso que vai unir as pessoas, tá certo? É isso que vai unir as nações. Só que como que eu faço se eu sou cristão, se você, né, é muçulmano, né, se o outro é judeu, como é que eu posso unir essas pessoas em torno de figuras? Você tira a figura. Né? Então não é mais Cristo, não é mais o Alá, não é mais Maomé. Você faz o quê? Algo maior, algo que pertence a todos, que é o quê? A natureza, tá certo? A terra, toda essa questão aí que envolve o que o Gorbachev disse, né? Que a natureza é o Deus dele. E aí, quando a gente avança mais um pouquinho, o Robert Miller ele vai dizer o seguinte. Opa, isso aqui eu repeti, né? Isso. Ele disse o seguinte pra gente, eu voltei, na verdade. A gente percebe que todas essas ideias desses governantes, né, políticos, esses homens, o Papa Francisco, quando ele assumiu, ele começou a trabalhar justamente aquilo que eles falaram. Eles falaram o quê? Que eles tinham que estabelecer, né, um governo mundial. Até 2025 a gente vai estar debaixo de um governo mundial. Isso era o que eles colocaram. Depois eles falaram que esse governo mundial ele precisava estar ligado a uma religião também, porque senão não ia funcionar. Tá certo? E aí a gente viu todo o movimento que precisaria unir todas as igrejas em prol do quê? Da questão da ecologia, a questão do meio ambiente, do mundo, da nossa casa comum. Em junho de 2015, o Papa Francisco ele lançou a primeira encíclica dele, né, a sua carta pastoral ali, e ali, né, o resumo dela é assim: é um apelo à mudança e à unificação global para combater a degradação ambiental e as alterações climáticas. Então, em junho de 2015, ele escreveu essa carta, Laudato Si, tá certo? Ali é até o nome, né? O cuidado com a nossa casa comum. Então, aqui a gente percebe que todas aquelas ideias que estavam sendo trabalhadas há mais de 20 anos, 30 anos, elas começam a tomar corpo aqui, tá certo? E por um líder, né, que é reconhecido no mundo inteiro, né, da maior religião que existe. Em 2020, ele escreveu uma outra carta, que é a Fratelli Tutti, né, que é uma Fratelli é a Irmandade, né? Todos os irmãos ali, seria a tradução, né? Todos a Irmandade, né? Todos unidos ali. E aí olha o que interessante que vai dizer aqui pra gente, ó. Ele estabelece, né, ele tem 287 itens estabelecendo duas novas orações nessa carta. A oração ao Criador e a oração cristã ecumênica. Ou seja, você trabalha a parte da criação, tá certo? E também você trabalha a questão da união das religiões. A oração cristã ecumênica. Por isso que a carta se chama Fratelli Tutti, né? Todos irmãos. Então, aquela ideia que a gente viu, você precisa ter o quê? Uma religião, o quê? Ecumênica, união dessas religiões em torno de uma causa. A gente percebe aqui que, né, o Papa ele fez muito bem essa lição de casa aqui, trabalhando essa ideia de um governo mundial, tá certo? Só que qual que é o problema com isso? Porque se a gente for avaliar, a gente teve a COP27 nesse ano,
E todas essas questões do meio ambiente, de você cuidar, né, do nosso planeta, elas são boas, elas não são ruins, tá certo? Olha o que teve lá agora, né, no final do ano, lá em novembro, na COP27. Líderes mundiais vão ao Monte Sinai para os 10 mandamentos da justiça climática. Então, qual que era o propósito deles? Pegarem os 10 mandamentos da justiça climática, né, que eles estão chamando, subir até o Monte Sinai, no mesmo local, né, na mesma região onde Deus entregou os 10 mandamentos, e ali eles entregarem, né, para a humanidade os 10 mandamentos da justiça climática. Tá certo? Então, eles vão no mesmo local onde Deus entregou a sua lei, e ali eles entregam essa lei do clima. E aí lembra que o Gorbachev falou lá? Que ele queria que a Carta da Terra fosse o quê? Como os 10 mandamentos, tá certo? E o que eles fizeram esse ano aqui? Levaram até o Monte Sinai os 10 mandamentos da justiça climática. Só que no dia que eles foram, né, para subir até o Monte Sinai, ali você tinha vários líderes de várias religiões juntos, né, nesse propósito. Aconteceu um problema lá, né, a questão do clima, e eles não conseguiram subir até o Monte Sinai. Então o plano deles foi frustrado, tá certo? Pela intervenção divina aí, né? Eles não terem que subir no lugar lá para apresentar os 10 mandamentos da justiça climática. Que basicamente os 10 mandamentos deles são legais, quando você vê o resumo, tá? Então eu coloquei aqui o link para quem tiver interesse depois para procurar. O site é o climaterepentance.com. Aí tem barra, né, The Spiritual Principles. Depois você pausa o vídeo aí que você estiver assistindo para pegar esse link. E aí eles têm os 10 mandamentos na íntegra, tá? Aqui eu coloquei só o resumo deles. Então, por exemplo, o primeiro mandamento fala de proteger a natureza. Não tem nada de errado com isso. Mas quando você vai ler o que está por trás desse mandamento lá no site deles, eles falam que muitos consideram a própria natureza como divina, tá certo? Então você vê de novo aí várias ideias panteístas, aquelas ideias lá que o Gorbachev falou, né? A natureza é o meu Deus. Depois ele vai falar no mandamento 5, né? Uma vida espiritual disciplinada é útil para superar os desafios da mudança climática. De novo, você, né, unindo aí a questão da religião com essa questão da mudança climática, com a questão da ecologia. Aí no mandamento 9, leve a sério as lições e observações que a humanidade alcançou pela aplicação de sua mente no estudo científico e pelo raciocínio comum. Ou seja, você tem que pensar igual a maioria das outras pessoas pensam e sempre utilizar um raciocínio que com estudo científico, tá certo? Então, algumas coisas você precisa deixar para trás aí para você estar em harmonia com o que eles acreditam. Então, grande parte desses mandamentos, eles são panteístas, tá? Eles divinizam a natureza. E esse que é o grande problema. Então, quando você olha assim rapidamente, não tem nada de errado com isso, seria algo até bom, né? Nós, como mordomos de Deus, devemos cuidar sim da natureza, devemos sim fazer, né, aquilo que estiver ao nosso alcance da melhor maneira possível, mas não será isso que vai salvar o mundo. No entanto, o que a gente vê é um movimento, né, interreligioso, liderado aí pelo Papa Francisco, para que vamos dizer assim, essa religião mundial voltada para a questão ecológica, para a questão ambiental, ela seja estabelecida. E quando a gente fala de uma religião ambiental, aí não importa, por exemplo, se a figura central da minha fé é Cristo, tá certo? Se o do outro lá é o Alá, né? Se o do judeu é o Messias, que eles acreditam que ainda não veio. Porque a natureza é algo comum. E a partir do momento que eu divinizo a natureza, ela serve para todos. Então esse que é o grande problema nesse caminho que eles estão trilhando. E a gente percebe que essa ideia de uma religião universal voltada na natureza, né, ela está diretamente relacionada com o quê? Com um governo único mundial, tá certo? Eles estão conectados. Só que por trás de tudo isso que a gente está falando aqui, né, parece que não é algo demais, né? Parece que é até bom isso. Só que olha só que coisa interessante aqui pra gente. Da onde vem essas ideias que eles estão trabalhando aqui agora? Tá? Essa aqui é a Ilona Petrovna Blavatsky, tá? Ela é uma ocultista. Vai falar que ela fundou a sociedade teosófica, etc., mas na verdade ela é uma ocultista. E olha o que ela diz aqui, ó. A filosofia esotérica mostra que o homem é verdadeiramente a divindade. Manifesta em seus dois aspectos, o bem e o mal. Uma vez que a humanidade é Deus, segue-se pela lei do desenvolvimento espiritual. A humanidade se libertará dos seus falsos deuses e finalmente se redimirá a si mesma. Então, qual que é a ideia que ela trabalha aqui? Que o ser humano, ele é o quê? Divino, tá certo? O homem é o próprio Deus, tá certo? É isso que ela ensina aqui nos livros dela, né? Que é até a ideia da serpente no Jardim do Éden.
Numa outra citação, ela diz o seguinte: a adoração silenciosa da natureza abstrata ou numênica, a única manifestação divina, é a única religião enobrecedora da humanidade. Ou seja, antes mesmo de Gorbachev, né, falar que a natureza é o Deus dela, essa Helena aqui, ela estava dizendo que a manifestação divina, né, é a que se dá na natureza, tá certo? Então, quando a gente presta a nossa adoração à natureza, a gente está prestando adoração à divindade. E aí, por último, ela vai dizer o seguinte: Blavatsky alegava que a religião dos ancestrais universal, ou seja, uma religião única, era a adoração do dragão e do sol. Ela esperava que a nova religião do futuro seja a adoração restaurada do dragão e do sol. Assim, ela predisse um cumprimento literal da profecia do Apocalipse, que diz que os homens prostraram-se diante do dragão, porque deram o seu trono à besta. Então, o que ela está dizendo aqui? Que a religião universal dos ancestrais lá no passado era o quê? Era o culto ao dragão e ao sol. E que a esperança dela é que essa religião voltasse no futuro. Tá certo? Então, todo esse movimento de uma religião voltada para as causas ambientais, voltada para a ecologia, na realidade é o quê? Adoração ao dragão e ao sol. Tá certo? No fundo, é a mesma religião. E ela esperava o quê? Que essa religião voltasse no futuro. Então eles maquiam até de alguma maneira essa religião, mas na verdade é aquilo que já havia acontecido no passado. Uma seguidora dela, que é a Alice Bailey, ela diz o seguinte, ela também é ocultista, olha o que ela fala pra gente. A nova religião trabalhará junto com as Nações Unidas. Inclusive, ela fundou uma editora que chamava Lucifer Trust, alguma coisa assim. Ou seja, elas eram adoradores realmente de Satanás. Depois elas mudaram o nome para Lucius Trust. E essa editora aí, ela é vinculada também à ONU. Ela diz que a nova religião trabalhará junto com as Nações Unidas. Assim, as metas expressas e os esforços das Nações Unidas virão a dar frutos. Ou seja, para dar fruto, você precisa estar ligado o quê? Com a religião, tá certo? De novo, aquela ideia trabalhada anteriormente. E uma nova igreja de Deus, formada a partir de todas as religiões e grupos espirituais, dará um fim de forma unida à grande heresia da separação. Então aqui, né, ela está dizendo novamente que para que a gente tenha um governo mundial, é necessário também ter uma religião mundial, né, uma igreja única. Depois ela faz um outro comentário onde ela diz o seguinte: se aproxima o dia quando todas as religiões serão consideradas como emanações de uma grande força espiritual. Tudo será visto de outra forma, como uma só raiz de onde a religião universal do mundo emergirá inevitavelmente. Então, de novo, essa ideia, né? Todos pertencemos à mesma coisa, todos pertencemos a uma grande força espiritual, todos temos algo em comum, tá certo? Então, essas divisões que a gente tem hoje nas nossas crenças, nas nossas doutrinas, elas têm que deixar de existir para que a gente possa realmente fazer parte de uma única religião verdadeira. E por último, ela diz: na nova ordem mundial, a espiritualidade superará a teologia. A experiência viva tomará o lugar da mera aceitação teológica. A verdade dinâmica e expressiva será a pedra de toque da nova religião mundial. Então, o que ela está querendo dizer aqui? Que a nova religião mundial, você não vai mais ligar para a teologia, você não vai ligar mais para as doutrinas bíblicas, porque a experiência e a sua espiritualidade vai tomar o lugar disso. Tá certo? Então, você não precisa mais estudar a Bíblia. As emoções, aquilo que você sente, esse é o mover do espírito. Tá certo? Então, você não precisa se deter em doutrinas e ensinamentos bíblicos. E aí depois ela diz a verdade dinâmica, né? Como se a verdade pudesse mudar conforme, né, vai passando o tempo. Que é justamente o que a gente está vivendo hoje, né? A Bíblia precisa ser atualizada, a Bíblia, aquilo que foi escrito no passado não pode ser aplicado nos dias de hoje. Ou seja, a verdade ela não é absoluta, né? Os reflexos aí do pós-modernismo, inclusive dentro da religião. Ou seja, tudo aquilo que ela havia dito anteriormente, a gente vê se cumprindo hoje aqui e caminhando para esse propósito que eles já haviam estabelecido e já estavam preparando há mais de 20, 30 anos atrás. Tá bom? Então, qual que é o problema então dessa religião toda fundamentada na questão do meio ambiente e da ecologia? As raízes dessa religião, elas são satânicas. Tá certo? Elas são satânicas. Essas duas mulheres, elas são ocultistas. E quem revelou para elas essas questões todas que elas escreveram, esses planos que precisavam ser realizados, foi o próprio Satanás. Foi ele que narrou para elas o que elas precisavam escrever, o que elas precisavam orientar as outras pessoas, os grandes governantes, os grandes políticos, para as ações que eles deveriam tomar. Por quê?
essa religião voltada na ecologia, ela tem a sua raiz no satanismo. Tá certo? Então aqui a gente vê que tudo isso já foi preparado há muito tempo, está se cumprindo hoje, e qual que é a grande esperança que eles têm, né, nessa nova religião? Precisa ter um salvador, tá certo? Precisa vir alguém para estabelecer essa religião, para fazer com que ela caminhe. A esperança tanto aí da Alice Bailey quanto da Blavatsky era o quê? Que o Cristo dessa era, o Cristo dessa nova era, ele iria estabelecer essa nova religião. E quando a gente para pensar, né, todo mundo espera um salvador. Nós estamos fazendo um estudo aqui que fala o quê? Até que ele venha, nós temos a nossa esperança na vinda do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Só que assim como nós temos a nossa esperança, o judeu também tem a esperança no Messias que ele acha que ainda não veio. O islamismo tem a esperança no Mahdi. Aqueles que são adeptos da nova era têm a esperança no Maitreya. Ou seja, todo mundo aguarda por um salvador. E da maneira que nós estamos estudando na palavra de Deus, que nós precisamos aguardar essa vinda do nosso Salvador, o mundo também está se preparando para a vinda de um falso Salvador. E olha que coisa interessante aqui para a gente. No judaísmo, eles ainda aguardam a vinda do Messias, tá certo? Eles não acreditam que Jesus é, de fato, o Messias que estava ali, né, sendo predito no Antigo Testamento e que no Novo Testamento se cumpriu. Finalmente o verbo se fez carne, né, e habitou entre nós. Então eles ainda aguardam a vida de um Messias. E ele vai trazer o quê? Paz ao mundo. Tá certo? Ele vai trazer paz ao mundo. No islamismo a gente tem o Mahdi, e ele é o redentor profetizado do Islã, e os muçulmanos acreditam que o Mahdi, junto com Jesus, vai livrar o mundo do erro, da injustiça e da tirania. Então eles acreditam que no tempo do fim surgirá o Mahdi, e ele junto com Jesus, ele vai fazer o quê? Livrar o mundo do erro. Depois, na nova era, a gente tem o Maitreya, né? Ele é designado o renovador do budismo, o próximo Buda, que reiniciará o atual ciclo iniciado por Siddhartha Gautama quando os ensinamentos deste tiverem sido esquecidos neste mundo. Ou seja, ele vai reiniciar, tá certo? Ele vai levar o mundo para uma nova era, né? A era de Aquários, etc. E aí o que tem aqui, até para aqueles que não creem, né? Você pode colocar ideístas, ateus, né? Pessoas que não creem em nada, você tem o Ashtar Charan, tá certo? Ele é um extraterrestre que comanda uma frota espacial e o objetivo dessa organização é, em certo sentido, salvar a humanidade de si mesmo. Ou seja, ele vai vir para salvar a humanidade, né, dela própria. Não é à toa que a gente está vendo vários relatos aí, né, de objetos voando, a gente viu lá na Ucrânia, na guerra da Ucrânia está acontecendo, em Porto Alegre também começou a aparecer algumas coisas, ou seja, esses relatos começaram a pipocar, né? De repente começaram a voltar aí, até o governo dos Estados Unidos ali falou que realmente tem algumas coisas ali que eles não podem falar, mas que realmente existem. Ou seja, para cada grupo de crença, você tem um salvador. No mundo do jeito que ele está hoje, todos aguardam o quê? Um salvador, tá certo? Que vai estabelecer essa religião única, que vai abarcar todo mundo, que vai unir o mundo num propósito só. E aí, como que a gente pode lidar com essa questão, né? Desse engano? Porque todo mundo aguarda um salvador. Mas nós que estamos estudando a Bíblia aqui, nós temos a palavra da verdade que não falha. E ela dá os passos, né, dos acontecimentos aqui para gente, os marcos que Cristo estabeleceu antes da sua vida. Então a gente estudou lá, no nosso primeiro episódio, os sinais da volta do Senhor Jesus, tá certo? Então, toda a parte aqui de sinais, a gente está revendo elas aqui, mas a gente não vai ler. Então, muitos surgirão se dizendo ser o Cristo, ouvirão falar a respeito de guerras, rumores de guerras, terremotos, perseguição, falsos cristos, o amor se esfriará de muitos. Ou seja, todos esses sinais a gente viu que eles já se cumpriram. Agora, o que falta ainda a se cumprir? Se a gente olha lá de novo para Mateus 24, o que falta ainda a se cumprir? Olha lá, o evangelho ser pregado em todo mundo. Isso ainda não se cumpriu. Precisa se cumprir, tá certo? Os demais já se cumpriram. A gente consegue constatar, né, pela nossa própria observação. Mas agora o que falta? O evangelho será pregado em todo o mundo, surgirão falsos cristos, profetas fazendo grandes sinais para enganar, se possível, os próprios escolhidos, tá certo? Isso vai aumentar ainda. Já tem hoje, né, mas vai aumentar exponencialmente. Lembra? Todo mundo aguarda um Salvador? Então isso vai acontecer. Depois, o anticristo se personificará e surgirá em diversos lugares, fingindo ser o próprio Jesus. Aí é o Salvador que o mundo espera. Lembra? Todo mundo aguarda um Salvador? Então, o engano ele vai acontecer.
para aqueles que não têm o amor da verdade, eles sejam enganados. Tá certo? Vamos ler 2 textos aqui, ó. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 8 ao 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 8 a 12. Olha o que está escrito lá. Quem quiser pode ler pra gente, tá? Quem encontrou aí. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 8 ao 11. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Isso, do verso 8 até o 11. Então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. O 8 até o 10. Até o 11. 11. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Obrigado, Mayara. Então, olha lá, o que Paulo está falando aqui? Né? Que antes da vinda do Senhor Jesus, vai se manifestar o quê? O iníquo, tá certo? E o surgimento desse iníquo se dará o quê? Com toda a eficácia de Satanás. Ou seja, com todo o poder, com todo, né, tudo aquilo que foi dado. Lembrando que Satanás é um anjo caído, né? E ele é um querubim, né, caído. Ou seja, um anjo poderoso. Ele vai agir com total liberdade. E para que ele vai agir com total liberdade? Para enganar aqueles que não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ou seja, lembra? Todo mundo espera um Salvador. Eles vão receber Salvador. Eles vão receber Salvador. Porque a palavra de Deus diz, o anticristo ele vai se personificar, ele vai surgir em vários lugares. Mateus 24, do verso 25 a 26, diz isso. Ele vai fazer grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam os próprios eleitos. Tá bom? E agora, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, olha o que está escrito lá. 2 Coríntios. 2 Coríntios 11, verso 11, capítulo 11, verso 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, ali, Paulo de novo dizendo, né? Não é de se estranhar, né? Não é algo, né, maravilhoso, porque o próprio diabo que se transforma em anjo de luz. Ali ele está falando dos próprios, dos falsos mestres, né? Que eles servem ao diabo. Ele vai falar, não é maravilha, porque o próprio diabo se faz o quê? Se transforma em anjo de luz. Tá certo? Ele, então, próprio, ele vai o quê? Imitar a volta do Senhor Jesus. Para enganar as pessoas. O mundo inteiro espera um Salvador, inclusive os cristãos. Mas aqueles que não tiverem verdadeiramente firmados na verdade, eles serão enganados. Então, dos sinais que Cristo falou que antecedem a sua vinda, o que falta acontecer? O evangelho ser pregado e o surgimento, então, do anticristo, né? A personificação do anticristo, porque o anticristo ele já está no mundo, né? Desde o tempo dos apóstolos ele já estava no mundo, né? Mas ele vai ser personificado numa pessoa. Quem que é? O próprio Satanás, tá certo? Então falta isso acontecer. Ou seja, a gente está vivendo justamente no último estágio ali dos sinais que Jesus deixou a respeito da sua vida. E aí um ponto que é interessante, uma vez que a gente leu aquelas citações, né? Daquelas ocultistas, tudo ali, eu quero trazer a citação aqui de Ellen White. Tá? Ela é a escritora mais traduzida em toda a história da literatura, né? Ela escreveu sobre diversos temas, religião, educação, saúde, relações sociais, evangelismo, escreveu sobre tudo, tá certo? Os adventistas do sétimo dia, assim como eu, creem que Ellen White ela foi usada muito mais como uma escritora. Né? Ela foi apontada por Deus para ser uma mensageira especial a fim de atrair a atenção de todos para as Sagradas Escrituras e ajudá-los a se prepararem para a segunda vinda de Cristo. Então, assim como a gente tinha aquelas servas do diabo, tá certo? A gente tem aqui uma serva de Deus que escreveu a respeito de assuntos que nos levam para mais perto de Deus. E aí, assim como, né, aquelas
senhoras que a gente viu anteriormente, falaram de todo o engano dessa religião única que precisa estabelecida, desse, né, Cristo da nova era surgir. Olha o que Ellen White escreveu a respeito dos tempos finais. Os apóstolos, conforme os personificam, esses espíritos de mentira, são apresentados contradizendo o que escreveram sob a inspiração do Espírito Santo, quando estavam na Terra. Eles negam a origem divina da Escritura Sagrada, estando assim a demolir o fundamento da esperança cristã e a extinguir a luz que revela o caminho do céu. Satanás está fazendo o mundo crer que a Escritura Sagrada é mera ficção, ou ao menos um livro apropriado às eras primitivas, devendo hoje ser considerado com menosprezo ou rejeitado como obsoleto, e para substituir a palavra de Deus, exibe as manifestações espíritas. É este um meio inteiramente sob o seu domínio. Mediante ele, é-lhe possível fazer o mundo acreditar o que ele quiser. O livro que deve julgar a ele e a seus seguidores lança-o à obscuridade, precisamente o que lhe convém. O Salvador do mundo, ele o representa como sendo nada mais que um homem comum. Então, o que ela escreve aqui, né, falando a respeito do tempo que nós estamos vivendo? Que espíritos de demônios, eles vão personificar os próprios apóstolos, contradizendo o que eles escreveram na palavra de Deus. E o próprio Satanás, né, ele vai fazer ali manifestações espíritas para descredibilizar a palavra de Deus. Lembra lá o que a Alice Bailey falou? Que a experiência vai sobrepor o quê? A teologia. O seu sentimento vai sobrepor o quê? Os ensinamentos doutrinários. Ou seja, você tira o foco das Sagradas Escrituras e passa naquilo que é o quê? Sentimento, aquilo que eu estou vendo, as sensações. É exatamente esse engano que Satanás ele vai utilizar no fim. Tá certo? Olha o que mais ela diz aqui, ó. Muitos serão defrontados por espíritos de demônios personificando parentes ou amigos queridos e declarando as mais perigosas heresias. Estes visitantes apelarão para os nossos mais ternos sentimentos de simpatia, efetuando prodígios para apoiarem suas pretensões. Então, como é que eles vão enganar as pessoas? Vão fazer grandes sinais e grandes prodígios. Lembra porque Cristo diz a respeito do surgimento dos anticristos, lá em Mateus 24? Não vá. Se falarem que ele está no deserto ou dentro da casa, ele fala o quê? Não acrediteis e não vá. Por quê? Se você for, você vai ser enganado. Tá certo? Os prodígios, eles são o quê? Grandiosos e vai apelar para os nossos sentimentos. Então, se você vê, você vai correr o risco de ser enganado. Devemos estar preparados para resistir a eles com o quê? Com a verdade bíblica de que os mortos nada sabem e de que os que desta maneira aparecem são espíritos de demônio. Então, por que Satanás tira o foco da palavra de Deus? Para poder enganar as pessoas de uma maneira mais fácil. Tá certo? Olha a última citação que ela traz aqui pra gente. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás ele personificará Cristo. A igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com um brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse, lá no capítulo 1, dos versos 13 a 15. A gente tem uma declaração ali, uma descrição de Cristo glorificado maravilhosa. Então, Satanás ele vai aparecer desta maneira. A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo. Cristo veio, Cristo veio. O povo se prostra em adoração diante dele. Enquanto este ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava os seus discípulos quando aqui na terra esteve. Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia, e em tom manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Cura as moléstias dos povos, e então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando de seu nome pela recusa de ouvirem seus anjos a eles enviado com a luz e a verdade. É este o poderoso engano quase o quê? Invencível. Tá certo? Então imagina, ele aparece com toda a sua glória, fingindo ser Cristo. O mundo inteiro está esperando um Salvador. Não importa no que você creia ou que você não creia.
todos aguardam um Salvador. Ele surge com toda essa glória, fazendo cura, fazendo sinais. E aí depois ele diz que ele mudou, né, o dia de adoração. O quarto mandamento ele fala que mudou o quê? Para o domingo. E ele ordena que todos santifiquem esse dia. Como que as pessoas podem resistir a esse engano? Por isso que, né, que ela diz que este o poderoso engano, quase o quê? Invencível. Mas ele pode ser derrotado somente pela palavra de Deus. Somente se nós estivermos firmes na palavra do Senhor. Tá certo? Então aqui a gente vê, né? Aquela religião universal antiga era o quê? A religião do dragão e do sol. De novo aqui a gente vê que ela vai ser estabelecida, tá certo? Uma vez que Satanás ele diz agora aqui que ele quer que as pessoas o que santifiquem o dia que ele abençoou, que não é mais o sábado, mas sim o domingo, né? O Sunday, dia do sol. Então olha que coisa interessante. Para a gente estar seguro com relação a essa questão, para não sermos enganados, já que o mundo todo espera um Salvador, nós precisamos ter claramente como será a segunda vinda, tá certo? De Cristo. Então, o primeiro ponto que a gente tem aqui, ó, como será a segunda vinda? Mateus capítulo 24, verso 27 diz para nós o quê? Será como um relâmpago cruzando o céu. Tá certo? Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 24. Olha lá o que está escrito. No verso 27. Verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, quando o relâmpago ele cruza o céu, ele é tanto visível como audível, tá certo? Você tanto vê ele rasgando o céu, como também você ouve o som que ele faz. Né? Então, primeiro é o relâmpago, depois é o trovão. Né? Então, ele é tanto visível quanto audível, assim será também a volta do Senhor Jesus. Não vai ser algo escondido, não vai ser algo para poucos, mas todas as pessoas vão ver e vão o quê? Vão ouvir, tá certo? A vinda do Senhor Jesus. Então aqui está o primeiro ponto para a gente não ser enganado. Por mais que Satanás imite a volta de Jesus, né, ele queira imitar a volta de Jesus, ele não vai conseguir reproduzir exatamente igual, tá certo? Vai ter um limite para ele. Ele vai operar sinais, ele vai operar milagres, mas Deus ali vai restringir, né, aquilo que ele pode ou não fazer, tá certo? É igual Elias lá quando ele enfrentou os profetas de Baal, tá certo? Ali os profetas de Baal se cortando para que, né, descesse fogo do céu e queimasse o sacrifício deles, mas ali não foi permitido Satanás operar aquele sinal. Somente Deus operou o sinal quando Elias então fez o sacrifício e orou a Deus. Então Deus ele vai restringir também a operação de Satanás, né? Ele vai dar a liberdade para ele, mas ele vai restringir para que ele não imite a volta do Senhor Jesus, como está na palavra de Deus. Ou seja, aqueles que estiverem firmados na palavra de Deus não serão enganados. Tá bom? O segundo ponto, olha lá, Mateus 24, no verso 30, quem pode ler para a gente? O que está escrito no verso 30, Mateus 24. Olha o que está escrito lá. Ó. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ou seja, todas as pessoas irão que vê-lo. Tá certo? Não será apenas um grupo, não será pela TV, não será pela internet, não. Todas as pessoas verão ele com seus próprios olhos. Tá certo? Então esse é um outro ponto aqui pra gente. E lá em Apocalipse capítulo 1, no verso 7, diz: Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ou seja, de novo, todo o olho que verá Cristo voltar. Então aqui a gente tem mais um outro ponto de como será a segunda vinda de Jesus. Terceiro, Jesus ele virá na companhia dos seus anjos. Olha lá, Mateus de novo, 24, verso 31. Está escrito assim: E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então Jesus ele retornará com a companhia dos seus anjos. Então você imagina o seguinte, lá em Apocalipse vai falar que 1/3 dos anjos do céu caíram para a terra junto com Satanás. Tá certo? 2/3 ainda ficaram lá. Então imagina como o céu vai ficar, né, com Cristo e todos esses 2/3 de anjos.
tá certo? Então o céu vai ficar repleto de anjos. Não vai ser uma coisinha pequena, né? Mas vai ficar repleta de anjos. E esses anjos, eles vão buscar o quê? Eles vão buscar ali os escolhidos. Eles vão pegar ali cada um de nós e levar para o encontro com o Senhor Jesus. Um outro ponto que a gente tem aqui, olha só. Haverá um grande abalo na terra. Apocalipse 6, dos versos 14 a 17, né, a abertura lá do sexto selo. Olha o que está escrito lá para a gente. Ó. Apocalipse 6, verso 14 a 17. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Tá certo? Então aqui, de novo, né? Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, na vinda do Senhor Jesus, a terra vai estar o quê? Em convulsão. Vai haver um grande abalo na terra. Né? Ele não vai ficar aqui na terra, ele vai para um lugar, depois ele vai para o outro, depois ele volta, depois ele aparece nos Estados Unidos, depois ele aparece na Europa. Não. Na volta de Jesus, a terra vai estar em convulsão. Um grande abalo vai ocorrer na terra. E não somente isso. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 17, olha o que está escrito lá. Ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Paulo aqui falando, né? Da vinda do Senhor Jesus. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui, obrigado, Mayara. Paulo falando, né, a respeito que da vinda de Jesus. O que vai acontecer? Os vivos e os mortos que foram ressuscitados, eles vão ser arrebatados juntos para o encontro com Jesus aonde? Nos ares. Jesus, quando ele retornar, ele não pisa na terra, tá certo? Ele não vai andar aqui na terra. Por isso que ele diz, olha, se falarem que o Cristo está no deserto, se falarem que o Cristo está dentro da casa, não acrediteis. Jesus, na sua segunda vinda, ele não vai andar aqui na terra. Ele vai estar nos ares. E nós é que vamos ao encontro dele. Tá bom? Então esse é um outro ponto de como será a segunda vinda do Senhor Jesus, que precisa ficar claro para nós. E o último, olha lá, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50. Paulo agora falando o quê? Sobre a glorificação do corpo, né? E a ressurreição dos mortos. 1 Coríntios 15, verso 50. Olha o que diz ali pra gente, ó. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, nós não podemos entrar no reino de Deus, não podemos herdar o reino de Deus, né, com a nossa carne e o sangue. E aí depois no verso 52 e 53 ele diz o seguinte, ó. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, ou seja, nosso corpo, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista o quê? Da imortalidade. Então, na volta do Senhor Jesus, os que tiverem mortos vão ressuscitar com o corpo glorificado, o corpo semelhante ao de Cristo na sua ressurreição. E os vivos, eles serão o quê? Transformados. Tá certo? O nosso corpo, ele vai ser transformado. Dessa corrupção que nós temos hoje em nosso corpo, nós teremos agora um corpo glorificado, assim como Cristo também o tem. Então, esses pontos, eles são fundamentais para nós compreendermos a respeito da vinda do Senhor Jesus, para não sermos enganados. Será como um relâmpago cruzando o céu. A gente vai ver, a gente vai ouvir, todas as pessoas verão, e não vai ser, né, por nenhuma mídia, vai ver com seus próprios olhos. Ele virá na companhia de todos os seus anjos, haverá um grande abalo na terra, os salvos irão ao encontro de Jesus nos ares. Jesus, ele não pisa na terra na sua segunda vinda. E os mortos o quê? Ressuscitam, e os vivos são o quê? Transformados. Tá certo? Então, se nós estivermos firmados nessas palavras, não somente no entendimento,
mas no nosso coração nós não seremos enganados. Dentro desse estudo que a gente fez, como estar tão preparado para esse grande dia? Se a gente olhar cada um dos desafios que contemplam a volta do Senhor Jesus, cada uma das parábolas que nós estudamos, elas funcionam como um remédio para esses desafios. Então, quando Jesus diz lá no verso 4 de Mateus 24, né? Vede que ninguém vos engane, como que eu posso superar isso? Vigilância e preparo pessoal. Quando ele diz que muitos dirão, eu sou Cristo, e enganarão a muitos, de novo, vigilância e preparo pessoal. Aquele que se detém a estudar a palavra de Deus e tem o Espírito Santo, ele não vai ser enganado. Depois, guerras, rumores de guerras, ainda não é o fim, nação contra nação, fomes e terremotos. Como que eu fico atento a essa questão? Vigilância e sinais da segunda vinda. Estando atento que todas essas coisas que estão acontecendo, elas me lembram que Jesus está perto de retornar. Depois, no verso 8 e 9, os princípios das dores, sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados por causa do meu nome. Como é que eu supero esse desafio? Vigilância e fidelidade. Lembra? Eu preciso ser um servo fiel. Ainda que me persiga, ainda que queiram a minha vida, eu vou me manter fiel ao meu Senhor. Depois, no verso 10, hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Como é que eu supero isso? Vigilância e fidelidade. Não importa que se escandalizem, não importa o que venham trair, eu preciso permanecer o quê? Fiel. Depois, no verso 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas. De novo, vigilância e preparo pessoal. No verso 12, por se multiplicar a iniquidade, o quê? O amor se esfriará. Como é que eu venço esse desafio? Vigilância e testemunho. Nosso último estudo, que fala ali, né, a respeito da parábola das ovelhas e dos cabritos, né, a gente viu que ali é o quê? É o amor ao próximo. Como que eu posso, então, lidar com essa questão do amor se esfriando? Cada vez que eu guardo a palavra do Senhor no meu coração, os seus mandamentos, eu sou impelido pelo Espírito Santo a amar o meu semelhante, ao amor não se esfriar dentro de mim. No verso 13, aquele que perseverar até o fim, de novo, como é que vence esse desafio? Vigilância e fidelidade. No verso 14, será pregado este evangelho do reino. Como é que a gente enfrenta esse desafio? Vigilância e trabalho. Lembra da parábola dos talentos? Nós precisamos trabalhar para o Senhor. A pregação do evangelho é essencial para que Cristo volte. E por último, dos versos 23 a 28, no surgimento do anticristo, né? Falsos cristos realizando sinais e prodígios para enganar os possíveis escolhidos. Como é que eu venço esse desafio? Vigilância e preparo pessoal. Ou seja, para cada um dos desafios que Cristo lança antes da sua vinda, a gente se prepara para esses desafios quando a gente estuda essas parábolas que nós estudamos nessa série de estudos. Cada uma dessas parábolas, elas funcionam como um antídoto, né, como um remédio para cada uma dessas questões que Cristo apresenta, que podem ser prejudiciais à nossa caminhada com Ele. Ou seja, se nós estarmos atentos, ouvindo aquilo que o Senhor tem para nós e praticando aquilo que Ele nos ensina, nós estaremos preparados e não seremos enganados. Cada uma dessas 5 parábolas, elas funcionam o quê? Como um preparo para o encontro com o Senhor Jesus. Como um preparo para suportar cada uma dessas adversidades que estão relatadas em Mateus 24. E aí, por fim, a gente finaliza com o texto de Apocalipse, capítulo 22, verso 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que esse possa ser o seu maior desejo, porque pelo estudo bíblico e também observando os sinais à nossa volta, nós percebemos que nós estamos muito perto desse dia. Tá certo? A promessa de que ele vem sem demora está muito prestes a se cumprir ainda no nosso tempo. Por mais que a gente não possa marcar datas. Tá certo, meus amigos? Então, que você faça planos para estar nesse grande dia, onde nós estaremos recebendo, né, o nosso Senhor nos ares e estaremos indo ao encontro dele. Esse foi o nosso último estudo, falando sobre a segunda vinda. Daqui 2 dias nós vamos comemorar a primeira vinda dele, tá certo? Mas se nós não nos prepararmos para a segunda vinda, essa primeira vinda dele não vai fará muito sentido para a gente. A gente precisa celebrar, sim, que Jesus veio, porque a segunda vinda só pode ocorrer porque ele veio a primeira. Mas se nós não nos prepararmos para encontrá-lo com ele na segunda vinda, para nós, a primeira vinda não vai ter valido de nada. Que o seu desejo seja o quê? Firmar esse compromisso de permanecer fiel, vigilante e se preparando para o grande encontro com o Senhor Jesus na sua breve vinda. Tá certo? Então aqui eu abro para vocês
fazendo seus comentários desse nosso último estudo, as suas dúvidas, as suas recomendações, fiquem à vontade. Mayara vai falar? Eu só ia falar a respeito do que ele falou lá, né? Sobre a vinda de Jesus. Eu pensava assim, que antes, né, quando não conhecia ainda um pouco daquele que eu conheço agora, dos estudos, assim, a respeito da vigilância, do ato de vigiar. Então, pelo que eu entendi, a gente tem que vigiar, mas estando preparado, né? Porque, como disse lá na parábola das 10 virgens, que todos dormem, né? Mas a diferença é que aqueles que vão dormir, tem aqueles que se preparam e aqueles que não estão preparados, né? Mãe. Aí eu fiquei assim, pensativa nessa questão, né? Porque quando você está preparado, mamãe, você não se preocupa, mamãe, você não se preocupa com o que pode acontecer, né? Quando você não está preparado, aí já é mais perigoso, né? Mamãe, mamãe. Sim. Então, assim, Esse ponto que você colocou, quer participar também, que é a grande questão, né? Todos vão dormir, mas uns vão dormir ali, né, com a roupa de guerra, né? E os outros vão dormir, né, com uma roupa mais confortável, né? Vai ficar mais tranquilo. E aí, quando soar ali no meio da noite, você vai ter que levantar para agir, né? eu tive Até esse você. medo, sabe? De imaginar assim, Jesus pode voltar a qualquer momento. Só que agora, tendo esse estudo, eu pude perceber, né, que não vai ser assim, de uma forma com que a gente não veja, ou aqueles que não estão preparados não vejam. Todo mundo irá perceber quando acontecer. Eu imaginava assim, que iria acontecer, por exemplo, de repente estar dormindo e de repente não vi. Chegou, né? Ele veio, você estava Isso, dormindo. Eu também, quando eu era menor, eu tinha essa percepção, né? Teve uma noite até, inclusive, que eu chorei. Nossa, se Jesus voltar hoje à noite, eu tô perdido, né? Eu vou perder minha salvação. Paulo, ele vai falar muito bem essa questão, né? Ele vai dizer que a vinda do Senhor Jesus será como um ladrão, né? A Bíblia inteira vai falar sobre isso. Mas essa ideia da surpresa é para aqueles que não estão preparados, né? Ele vai falar assim, mas para vós que andam na luz, né? Vocês não vão ser pegos de surpresa naquele dia. Então, aqueles que nem você falou, a vigilância, ela é uma vigilância ativa, né? Eu não fico só passivamente observando, não. Eu estou vigiando e estou trabalhando, né, em todas aquelas questões que a gente viu. Preparo pessoal, trabalho para Cristo, testemunho, né? Então, eu estou trabalhando. Então, para mim, a volta do Senhor Jesus não vai ser surpresa, né? Porque a gente está se preparando, a gente está sabendo. E aí eu digo mais. Por exemplo, quando você fala com uma pessoa que não tem conhecimento bíblico, como é que ela enxerga todos esses movimentos que estão acontecendo no mundo, uma nova ordem mundial, um governo único, etc. Todas essas questões. Como é que ela enxerga isso? Ela enxerga como um governo que vai ser estabelecido e pronto. Ela não consegue perceber que isso faz parte de um plano muito maior, né? Que vai, vamos dizer assim, culminar na volta de Jesus. Tá certo? Então, a gente, por esse conhecimento bíblico, quando a gente começa a perceber essas coisas ao redor, a gente nem precisava ler essas citações. A gente já percebe que, opa, alguma coisa está acontecendo e Jesus está perto de voltar. Né? Mas quando a gente pega esses outros dados, fica ainda mais claro para a gente que realmente a gente está bem perto desse dia. E a obra do engano, né, meu preto, está avançando a passos largos, né? A gente vê, e não como você colocou aquelas citações do início, né? Não é coisa nova, é coisa de 20, 30 anos atrás, né? Que está sendo preparado o palco, né? Para essa nova ordem mundial. Na verdade, nós já vivemos, né? Isso. Sim. Nós tivemos esses 2 anos de pandemia como um período de teste, né, para você verificar até onde, né,
eles consegue puxar. vão cerceando os direitos que antes nós achávamos, né, impossível, né, de ser tirados de nós. Então, quer dizer, na verdade, já há uma configuração já bem sólida, né, Sim. para que o iníquo se manifeste com todos esses sinais e prodígios e engane a muitas pessoas porque elas não estão firmadas na palavra, né? Então, aí a importância de nós sempre nos reunirmos, sempre estudarmos, né? Estudarmos individualmente, mas também estudarmos em conjunto, convidarmos, né, os nossos amigos, aqueles que não conhecem essa mensagem para participar conosco, porque é nossa obrigação, né, um dever, né? Cristo nos deu essa missão e não é uma opção, né? Você participar ou não da missão, né? É um mandado, né? Um mandado e nós precisamos cumprir, porque senão nós vamos cair no erro, né? Do servo mau, né? Do servo infiel, do servo que espancava, né? Seus conservos, que dizia meu senhor não vem, daquele servo que enterrou os talentos, né? O senhor é intolerante, o senhor é duro, então eu tive medo e escondi meus talentos em vez de usar as capacidades, né, que Deus deu para abreviar a sua volta. Então, é muita responsabilidade que nós temos, né, nos nossos ombros. Então, que Deus possa realmente nos capacitar a pregar essa verdade para que muitos sejam salvos dos enganos, né, desses últimos dias. E nós preparando, né, anunciando aos outros, nós automaticamente também estamos nos preparando, né? Isso é maravilhoso no Evangelho, porque Deus é sábio, né? Sim. Por isso que os anjos não pregam, né? Por que os anjos não anunciam? Porque nós, ao anunciarmos, também nos preparamos para nos encontrar com o Senhor, né? A gente multiplica os talentos, né? É isso aí, minha gente. Então a gente consegue perceber que realmente estamos caminhando aí pro final. Hoje aqui nesse estudo eu me senti o Walter White. É muito bom. Quando eu peguei ali, eu comprei esse livro aqui, despretensiosamente, aqui, ó, não vou indicar, tá? Esse aqui só foi para estudo. Falsa Aurora, a iniciativa das religiões unidas, globalismo e a busca por uma religião mundial. Então essas citações aí vêm parte desse livro aqui. E aí você vê como que era algo já, né, muito anterior, já que eles estavam preparando todas essas questões, e que a gente vê tomando forma agora, né? O resultado daquilo que eles, né, planejaram atrás, acontecendo aqui agora. E a grande questão é, a gente percebeu que esse preparo para eles, né, convergirem nesse momento aqui para tudo que eles estão planejando, teve um preparo que prévio. Da mesma maneira, nós que estamos nos preparando para o encontro com o Senhor Jesus, não podemos adiar o nosso preparo. Verdade. Nós não podemos, não, quando estiver chegando mais perto, né, aí eu vou, né? É igual aquela ideia, né? Quando surgiu o decreto dominical, aí eu vou fazer. Gente, ali acabou. É isso mesmo. Para quem é da religião, para quem é da fé, ali vai ser o divisor, entendeu? Ou você tá ou não tá. Porque depois do decreto, quem vai vir são os de fora, não é o de dentro. Né? O de dentro vai ficar. Né? Quem tiver que sair, vai sair ali. E vai vir os de fora. Então, muitas vezes as pessoas estão relegando, né, o seu preparo pessoal, lembra? Parábola das virgens, né? Vão postergando o preparo que tem que ter hoje, a comunhão que tem que ter com Deus hoje, né? O estudo da Bíblia que precisa ser feito hoje, o conhecimento das profecias que precisa ser feito hoje. Vai postergando isso, e aí, quando tiver um momento de crise, vai querer saber tudo. Aí vai querer se informar, vai querer estudar, vai querer buscar comunhão, e isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Né? É um preparo. A santificação é o processo de uma vida inteira. Então, você tem que começar hoje, né? Para que quando Jesus voltar, você esteja mais forte ainda. Porque se você deixar para os últimos momentos, né? Ou, não me interessa esse assunto aqui agora, isso não vai acontecer, deixa para lá. Né? Ainda não é o momento, né? Como muitos estão dizendo, ainda não é o momento, e você vai deixar isso para depois, aí depois pode ser tarde demais. Né? Aí aquela, né, comunhão que você precisa ter, a palavra de Deus mesmo, você não vai conseguir buscar. Fala aí, Éder. Estava ouvindo que você comentar sobre aquele link lá do site que fala sobre o clima, né? O próprio nome do site já diz, né? Climate Repentance significa arrependimento global, né? Arrependimento climático. Isso, global não, é climático. E futuramente eles vão usar
toda essa questão do clima como, vamos dizer assim, como um pretexto, né? Vamos falar, isso está acontecendo porque as pessoas estão acabando o planeta Terra, a gente tem que parar um dia para deixar o planeta descansar também, né? Vamos respeitar o planeta e toda essa questão. E aí que vai entrar toda a questão do fugiu a palavra agora, do decreto dominical, né? Sim. Esse ponto que você comentou aí, no canal aqui também, eu coloquei o testemunho do Roger Morneau, né? Sim, nossa, excelente. Ele entrou, né, no ocultismo, não se aprofundou ali, mas ele saiu antes, mas ele teve conhecimento de algumas coisas ali. E ali, a entrevista é grande, mas se você procurar lá no vídeo, vai ter ele fala esse grande engano, né, também que ele vai falar, né, qual que vai ser, né, o grande engano de Satanás nos últimos dias. Vai ser justamente essa ideia de um ser extraterrestre, né, que vai vir à Terra e vai falar que ele tem a solução para os nossos problemas e que se a gente quiser ainda continuar no nosso planeta, a gente precisa fazer o que ele vai dizer para a gente fazer. E aí vai entrar essa questão aí, né, da mudança aí de um dia, separar um dia, no caso domingo aí, para o mundo, né, para o mundo melhor, para a família melhor, para todas essas questões. Então ele coloca isso aí como o grande último engano, né, que casa justamente com essa ideia de que o mundo inteiro aguarda um salvador, né? E se ele vem como um extraterrestre, não importa se ele vai dizer que ele é Jesus ou quem ele é, né? Ele vai falar, ó, é um ser de fora, veio para trazer aqui a paz para a Terra. Pronto, aí você engloba, inclusive, até aqueles que não creem em nada, né? Porque como é que eles vão questionar isso? Não tem como questionar, né? Vai vir, né? Ó, vem aqui, né? Um extraterrestre. Aí ele vai falar, o extraterrestre, então é Jesus também? Ele sou de fora da Terra, né? Ele também é Almadia? Também. É tudo, né? Ele pega todo mundo aí no engano. Então, nesse vídeo dele tem esse testemunho, é bastante interessante. Ele vai falar que esse vai ser o último grande engano, né? Excelente esse testemunho dele. Eu li o PDF do livro, nossa, sensacional. E hoje em dia, muita gente já está acostumada com a ideia, né, de guardar o domingo. Nem percebe, eles não sabem claramente disso, né? Mas às vezes eu saio aqui mais a Karen para passear, para visitar os meus pais que moram a 20 minutos de caminhada daqui, e é claro a diferença. Às vezes, quando a gente sai, tipo, sábado depois do culto, para ir lá visitá-los, tá quase todos os comércios estão abertos, as pessoas para lá e para cá, uns bebendo, outros farreando de moto, toda a maior bagunça, né? E no domingo, ruas vazias, comércios fechados. Aí eu comentei com a Karen e falei, tá vendo? O pessoal já tá pronto para aceitar a ideia do domingo como dia universal de guarda, e eles nem sabem eles disso. já estão preparados, né? Sim, não fazem ideia do que está acontecendo. Isso, na verdade, desde o tempo de Constantino, né? Quando ele faz o primeiro decreto dominical lá, ele já proibiu o trabalho, a não ser as pessoas que trabalhavam no campo, né, poderiam continuar trabalhando. Mas todas as demais já não trabalhariam no domingo. Então, essa ideia ela já vem desde lá e só foi continuando, né? Só foi sendo confirmada, né? Se você vai hoje na Constituição, por exemplo, tem lá DRS, como é que é o nome? DRE? Descanso remunerado, sei lá, é algum termo assim. O dia do descanso... Descanso semanal remunerado. E DSR. O dia que está na Constituição é o domingo. Para você ter esse descanso, né, semanal remunerado é o domingo. Então, assim, não tem opção. Né? Se vier qualquer coisa ali, já vai ter o dia pronto. Ó, é esse, pronto, não tem outro. Tá certo? O dia que você vai ter o seu descanso semanal remunerado é no domingo. Não tem como mudar, tá na Constituição. Né? Cláusula pétrea. Então, não tem o que você mudar. Então, você vai ter que acatar. Então, o grande problema que a gente percebe aí é que, assim, é aqueles enganos que aquelas senhoras falaram, né? Qual que é? É você substituir a palavra de Deus pelas sensações, pelo seu sentimento. Se você ficar com a palavra de Deus, não tem como errar. Não tem como errar. Né? Então, assim, se você ficar com a palavra de Deus, mas não só ficar com ela, mas estudar ela, meditar nela, não tem como errar. O grande problema que a gente percebe é que... E não tem como ser enganado, né? Exatamente. E o que a gente percebe hoje é um progressismo muito grande dentro da igreja, onde a palavra de Deus ela é colocada de lado. Nossa, demais. Então você deixa a palavra de lado e vai falar de outras coisas, vai falar de outro assunto, quando na realidade o principal assunto que deveria ser objeto de estudo nosso nesse momento que estamos vivendo são os cumprimentos das profecias e o nosso preparo
o encontro com o Senhor. Né? Sim. Não tem outra coisa. Vou falar de genealogia aqui agora. Não, meu, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Mas dentro da palavra de Deus existe aquele tema que é mais relevante para o momento que nós estamos vivendo, né? Que a gente chama de verdade presente. Essa Isso. verdade presente, ela jamais deve sair, né, dos nossos encontros, dos nossos estudos, da nossa pregação. Ela sempre tem que estar sendo martelada ali, porque isso aqui é importante para a gente nesse momento. Isso. Né, minha gente? Ó, vou recomendar um livro aqui, para quem ainda não leu esse livro. Aqui, ó. Eventos Finais. Sensacional. Legal. Como enfrentar a última e maior crise da Terra. Então, aqui, ó, Eventos Finais, da mesma escritora Ellen White, que a gente também pegou aquelas citações. Recomendo também O Grande Conflito, tá certo? Mas O Grande Conflito começa com Eventos Finais, que é é menor, né? É. Aí depois você vai para o Grande Conflito ali, que ali... Chegaram, Preto. Chegou aí? Bem. Muito obrigada. Olha só que rápido. Chegou, Eu né? recomendo esse aqui, A Vitória da A Igreja Igreja na na Crise Crise Final. Final. Nossa, Esse livro é muito bom. Pequenininho. Esse Muito bom. Ele vai falar que o grande engano no tempo do fim é o espiritualismo. Espiritualismo, exatamente. Então, tudo que a gente viu aqui, né? Até mesmo por fontes seculares ou satanistas, eles falam, né? Que esse vai ser o grande Confirmam, engano. Os prodígios. É isso aí, minha gente. Tá certo? Então, aí temos as recomendações. Tem algum livro para recomendar aí, Éder? Maiara, tem algum livro para recomendar? Deixa eu Tem um ver. monte de livro aí atrás, né, Maiara? Olha lá. Sobre o tempo do fim. E são professores. Deixa eu pegar um São ali que livro eu mais difícil comprei. também. Eu tenho um aplicativo, né, dela, não sei se vocês conhecem, né, que tem Muito todos bom. os livros. E ultimamente, eu tenho lido Vida de Jesus, Mente, Caráter e Personalidade. Muito bom também. É muito bom também. Eu já li outro livro, né, sobre Hermione, alguns livros dela. É, E tem também um livro... tem um que fala a questão do cristão não se envolver em movimentos sindicatos, né, que também vão ficar mais acentuados. Sim. Eles Pois vão é. trazer Aí, um grande tempo de angústia, né? isso. Vai aumentar bastante, né? A Vai minha lá, indicação é que instale o aplicativo quando estiver desocupado. Isso Algum mesmo. no banco, esperando na fila. Dá uma Vai lida, ouvindo. ou vai ouvindo também. É bom que aí nessa recomendação já tem todos os livros, já, né? Para recomendar da biblioteca. Não, Fala aí, tô Éder. falando o EGW de graça, né? Melhor de tudo. Não paga nada. Eu tava navegando lá pelo Mercado Livre, aí apareceu essa recomendação, que é até do Arilton, sobre Daniel. Bom. Eu não sei quanto tá agora, mas quando eu comprei tava 34 e uns quebrados lá. Chegou no dia seguinte. É o que eu tô estudando aqui em casa, mas cara, toda manhã e toda noite a gente pega para desmiuçar aqui. Benção, minha gente. Olha, só tem a agradecer. Muito bom. Bom, né? Aquela coisa. Aí você estuda isso aí junto com os vídeos aqui do canal. Aqui. Isso, foi o que eu falei para Karen. A gente usa os vídeos do canal e os estudos lá do site Profecia de Daniel.com.br. Benção pura. Gente, Sim. ó, eu quero agradecer vocês. Eu não tenho palavras para expressar minha gratidão aí pela parceria de vocês, o companheirismo. Amém. Esses 7 estudos aí que a gente fez. Sabe que não é fácil, né? Sexta-feira, à noite, né? Sair ali, deixar um tempinho que a gente podia estar descansando, estar com a nossa família, para estar aqui estudando, mas eu quero que você receba aí, né, toda a minha gratidão, e mais do que isso, né, que é inestimável, que é a bênção do nosso Senhor. A gente tem a plena certeza que nós aqui, né, aproveitamos a melhor parte, né, e isso não vai ser tirado de nós, tá certo? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, um Feliz Natal para vocês também aí, que Deus ilumine o lar, abençoe, e que a razão desse Natal seja a razão da sua vida também, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Fiquem com Deus aí. Vamos encerrar com uma oração? Vamos falar com o nosso Pai. Grandioso Deus, nós queremos te agradecer por esse estudo maravilhoso, Pai, da tua palavra, falando a respeito da volta do Senhor Jesus.
Senhor, tu sabes que esse é o nosso maior desejo, Senhor. Se não era até o início desse estudo, passou a ser. Porque queremos, muito em breve, contemplar o Senhor face a face. Queremos que o Senhor nos livre de todo mal, de todo pecado, de toda enfermidade, de toda discussão, de toda briga, de toda divisão, de toda separação, de toda morte, meu Pai. E sabemos que todas essas coisas virão com o retorno do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos conserve até a vinda dele. Que o Senhor preserve a nossa fé, aumentando ela a cada dia, nos dando oportunidade e coragem de testemunhar dessa nossa fé com as pessoas que estão ao nosso redor. Que elas não sejam enganadas, que elas sejam alertadas e que elas estejam junto de nós quando o Senhor retornar. Abençoe a vida de cada um dos teus filhos que aqui participaram destes estudos, desses encontros, que o Senhor ilumine a vida deles, abençoe eles ricamente, que eles possam dividir aquilo que aprenderam aqui com outras pessoas, e aqueles que nos assistem também, que o Senhor derrama a tua bênção especial sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, meus amigos. Olha, uma boa noite para vocês. No próximo ano nós teremos um novo estudo, tá logo ali, né? A gente está preparando ainda aí os temas, mas também vai ser um estudo edificante e eu creio que pela direção do Espírito vai ser ainda mais relevante do que esse, tá certo? Então já faço convite para vocês participarem também. A gente não tem ainda quando que a gente vai começar ele, mas Deus proverá todas as coisas, tá bom? Assim que a gente estiver ele pronto aí, a gente avisa vocês. Meus amigos, fiquem com Deus. Deus abençoe. Bom sábado a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau.